Salve, salve, povo bonito do sétimo ano! Saudade de vocês! Tudo bem? Espero que todos estejam aí com as saúdes boas, com seus familiares bem. Apesar de ser um momento um pouco difícil, chato pra gente, né? Bom sempre ter essa presença de modo geral, mas infelizmente a nossa história coloca isso pra gente. Tem momentos que não tem jeito, a gente tem que seguir, tá? Mas a vida continua, a gente não pode deixar para trás, não. Temos muita coisa para aprender, temos muito o que ainda formarmos como cidadãos, e é isso que eu vim ajudar vocês. Vamos dar continuidade na matéria que ficou para trás aí, e vamos ver o que tem aí de novo para a gente aprender, para a gente compreender aí, e à medida que for precisando, a gente vai ajudando vocês da melhor forma possível. Tá? Sejam bem-vindos aqui. Admito que eu prefiro essa forma mais próxima de vocês, olhar para vocês, conversar com vocês, ouvi-los, do que essa forma digital. Porém, é o que nós temos para agora e é o que nós vamos fazer da melhor forma possível. Espero ajudar vocês aí na sua casa, tá bom? Bem, nós vamos começar um tema novo, que é o capítulo 4. Para a gente entender o que o capítulo 4 vem trazer, a gente tem que entender alguns pontos que nós já vimos lá atrás. Como, por exemplo, nós falamos sobre a Idade Média. Nós vimos esse poder muito forte da igreja, que eles controlavam, esse poder muito forte descentralizado, onde quem dominava eram os senhores feudais. Vimos também que era um momento no qual a mentalidade estava muito focada no lado religioso. Tudo que acontecia era uma questão divina, você deve se lembrar disso. Um outro momento importantíssimo que a gente tem que compreender era o que acontecia ali no Oriente Médio, mais especificamente com os muçulmanos. Lembram-se? Os muçulmanos, região de Meca, Muhammad, que passa a desenvolver uma nova crença monoteísta no local, e logo após a sua morte, em 632, começa a Jihad, que nada mais é do que a expansão do Islã pelo mundo conhecido da época. Né? Se vocês se recordarem, eles vão dominar ali a região da Península Ibérica, vão dominar o norte da África e vão ter todo um controle sobre essa parte do planeta. Só que isso vai causar alguns conflitos, porque vai chegar uma hora que cristão vai se juntar com os muçulmanos, e aí, galera, é que vai entrar o nosso tema da aula de hoje. Nós vamos falar de um tema chamado cruzadas. Por que eu estou trazendo essa adaga medieval para vocês? Porque o tema cruzadas vai levar muito conflito exatamente entre esses dois povos, entre cristãos de um lado e muçulmanos do outro. Né? Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? A gente vai ter que fazer algumas introduçõezinhas básicas antes de darmos continuidade. A gente vai ter que entender, por exemplo, uma cidade que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é Jerusalém. Jerusalém, vocês devem saber que é uma cidade super importante para o cristianismo, para o judaísmo e também para o islamismo. Ela é um local que, segundo essas três religiões monoteístas, foi muito marcante para as suas personalidades religiosas, seja Abraão para os judeus, seja Jesus Cristo para os cristãos, ou para o próprio Muhammad no Islã. Acontece que houve uma dominação dos muçulmanos a Jerusalém. E aí os cristãos, na Europa medieval, com todo aquele fervor religioso, falaram, não, a gente não pode deixar isso. Mas vamos fazer o seguinte, para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos lá para os nossos slides. Eu vou procurar fazer com que vocês me vejam a minha explicação, vejam os slides que seriam trabalhados com vocês, associado com vídeos. Então eu acredito que esse controle desses três itens juntos vai fazer vocês compreenderem. Vamos lá, galera, vamos dar uma olhadinha nos nossos slides lá, já eu volto. Pois bem, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, agora a gente vai
Vamos ver os nossos slides que seriam trabalhados em sala, né? Tá aqui o tema principal da nossa aula, que são as cruzadas. Então vamos entender um pouquinho o que foi isso, mas para a gente entender, a gente tem que localizar, né? Nós temos que nos localizarmos. Vamos lá, uns segundinhos para vocês aí. Onde está Jerusalém? Alguns já encontraram. Não vamos esquecer que nós temos uma divisão de Império Romano do Ocidente. Aqui vocês podem ver já dominado pelos povos germânicos, né, os famosos povos bárbaros. E do lado de cá, o Império Romano do Oriente. Olha, Constantinopla, aquela cidade importante que nós já estudamos. E Jerusalém está onde? Aqui, ó. Aqui. Jerusalém, uma cidade sagrada. E como eu disse para vocês agora há pouco, ela é sagrada para quem? Bem, judeus. Aqui que teria iniciado, né, a religião judaica. Os cristãos, por conta de toda a história de Jesus Cristo, de ter vivido, feito muitos milagres, morto nessa região e ressuscitado também. E o Islã. Lembrando que o Islã, apesar de não ser desta região, ela era um pouquinho mais aqui para baixo, mas segundo a tradição, Muhammad teria subido aos céus a partir desse ponto. Então também é um local sagrado, eles têm toda uma crença em cima disso. Ou seja, de quem é Jerusalém? É a primeira pergunta que eu quero que vocês pensem aí. Jerusalém pertence a quem? Bem, para a gente entender um pouquinho melhor isso, a gente tem que entender um pouquinho o que é Jerusalém. Então, lembrando que história não é estudar só o passado, mas entender o presente a partir dos olhos do passado, vamos dar uma olhada de um videozinho aqui que eu trouxe para vocês com essa pergunta: de quem é Jerusalém? Vamos lá, com vocês. É a cidade de Jerusalém. No último dia 6 de dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que seu país reconhece a cidade de Jerusalém como capital de Israel. Isso gerou elogios, críticas, polêmicas e repercussões internacionais, incluindo episódios de violência que deixaram até pessoas mortas. Você certamente viu no noticiário e hoje vai entender tudo isso. Em 1995, o Congresso dos Estados Unidos passou uma lei determinando que o país deveria reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir sua embaixada de Tel Aviv, a maior cidade de Israel e onde estão as embaixadas estrangeiras, para Jerusalém. Essa lei, aprovada com ampla maioria, também afirma que a cidade de Jerusalém é indivisível, uma palavra importante nesse assunto. No texto da própria lei, foi colocada uma possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos poderia adiar a cada 6 meses a sua implementação. Alegando questões de segurança, os 3 presidentes anteriores dos Estados Unidos, 2 vezes por ano, adiavam a execução da lei. Perto do prazo se esgotar para o seu segundo adiamento, Trump, autorizado pela lei, decidiu reconhecer a cidade de Jerusalém como capital de Israel. A disputa sobre a cidade possui vários aspectos. Um deles é o religioso. Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões abraâmicas. Para os judeus, Jerusalém foi capital do reino de Davi e onde Salomão construiu o templo que guardava a Arca da Aliança. O templo foi destruído pelos romanos no ano 70, após a revolta dos judeus contra o domínio de Roma. Um dos seus muros manteve-se de pé e hoje é o lugar mais sagrado do judaísmo, o Muro Ocidental, também chamado de Muro das Lamentações. No cristianismo, Jerusalém, além de incorporar a tradição judaica, é o local onde Jesus Cristo foi levado ao templo, onde realizou milagres e passagens importantes dos textos sagrados. Principalmente, é onde Jesus foi traído e preso no Getsemane, julgado, crucificado após passar pela Via Crucis, sepultado e onde ressuscitou. É em Jerusalém que fica a Igreja do Santo Sepulcro, construída no período bizantino, no lugar onde acreditavam que Jesus foi crucificado e sepultado. É um lugar de grande importância para muitas igrejas cristãs e a conservação do lugar é partilhada entre várias denominações. Jerusalém também é sagrada no Islã, que incorpora os eventos da vida de Jesus Cristo, chamado de Isa e o profeta mais citado no Corão. Maomé, após a conquista e conversão das cidades de Meca e Medina, peregrinou até Jerusalém, chamada em árabe de Al-Quds. No início do Islã, era na direção de Jerusalém que as orações eram feitas. Na cidade, Maomé orou e ascendeu aos céus,
onde encontrou-se com os profetas como Abraão, Moisés e Jesus. Isso teria ocorrido no mesmo lugar onde estava o Templo da Arca da Aliança, um lugar sagrado que, por isso, teve construído uma mesquita. Ou seja, há 1000 anos existe uma mesquita no lugar considerado mais sagrado para o judaísmo, que é chamado de Monte do Templo pelos judeus e de Esplanada das Mesquitas pelos muçulmanos. E, para a tradição das 3 religiões, Jerusalém é o centro do mundo, onde Deus iniciou sua obra pela rocha da fundação, o lugar onde Abraão iria sacrificar seu filho e onde hoje está o Domo da Rocha, um templo muçulmano de arquitetura bizantina. Tudo isso é referenciado no filme Cruzada, de Ridley Scott, e um discurso do Legolas. Também existe uma disputa jurídica sobre Jerusalém. De acordo com o plano de 1947, que estabeleceu Israel e Palestina, Jerusalém seria um corpus separatum, uma entidade separada dos territórios destinados aos israelenses e aos palestinos, sob administração internacional, com status especial dada sua importância cultural e sua carga como patrimônio da humanidade. A ideia era de que Jerusalém não deveria pertencer a nenhum país, mas a toda a humanidade. Na prática, entretanto, esse plano nunca entrou em vigor. Logo após a fundação de Israel, em 1948, o novo país foi atacado pelos vizinhos árabes, que tentavam evitar a sua consolidação. Após a Guerra de Independência e seu armistício, as áreas de Jerusalém controladas por tropas israelenses continuaram sob o poder de Israel, e as outras áreas foram integradas à Jordânia. Jerusalém agora estava dividida entre ocidental, controlada por Israel, e oriental, controlada pela Jordânia. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou e controlou toda Jerusalém. A maioria dos países, incluindo o Brasil e a Santa Sé, entretanto, ainda segue o acordado em 1947, de que Jerusalém é território internacional, sem um país específico como dono. Ou seja, a divisão de Jerusalém entre ocidental e oriental é extremamente recente. Esse é outro problema quando se discute Jerusalém. Do que exatamente estamos falando? Temos a cidade antiga, onde estão os lugares sagrados. Jerusalém Ocidental, uma cidade controlada por Israel desde 1948 e onde estão as instituições do governo de Israel. Jerusalém Oriental, uma cidade de maioria árabe que os palestinos afirmam ser território ocupado. E o conjunto dessas 3 cidades, Jerusalém. Por isso dissemos que a palavra indivisível é importante. Para o governo de Israel, Jerusalém é una e indivisível. Ou seja, ela não poderia ser dividida ou o nome Jerusalém batizar mais de uma cidade. Só existe uma. Pois bem, pessoal, vocês percebem então que Jerusalém é uma região bastante complexa aí por questões religiosas, ideológicas, e que há muitos e muitos e muitos anos Jerusalém vem sendo disputada pelos diversos povos. Pois bem, por falar em disputas, como eu comentei com vocês, um pouco mais aqui abaixo, estavam também na época os muçulmanos, né? O islamismo, que se expandia pela sociedade rápido, dominaram todo esse território, só não continuaram aqui pela Batalha de Poitiers, não sei se vocês se recordam, Carlos Martel, né, lideram um exército impedindo o avanço, mas eles acabam por dominar Jerusalém. Jerusalém cai nas mãos desses muçulmanos. Só que quando eu falo que Jerusalém cai nas mãos dos muçulmanos, a gente está falando que eles dominaram territórios que também eram de quem? Cristãos. Olha aqui os padres, a cristandade de um modo geral, ficaram bravos, gente. O povo, não gostaram nada dessa situação. E aí o que acontece? Perante essa discordância, essa brabeza da comunidade católica medieval, dá-se início então a tentativas de reconquistar a Terra Santa. Ou seja, os habitantes da Europa vão cruzar o território, usando inclusive cruzes, né? Bastante referência para a gente entender por que cruzadas, com o objetivo de fazer guerras santas, fazer guerras para tentar reconquistar, reorganizar Jerusalém. Bem, uma vez que a gente viu isso, vamos dar uma visualizada mais ou menos como é que foi para vocês terem uma boa noção da época.
Olha lá. Durante milênios, o solo sagrado do Oriente Médio foi banhado de sangue. Nessa terra, as cicatrizes deixadas pelas batalhas entre as 3 maiores religiões do mundo mancharam o solo. Mas a maior ferida foi infligida pela guerra entre cristãos e muçulmanos, que nasceu no final do século XI e durou 200 anos. Estava em jogo uma estreita faixa de terra de poucas centenas de quilômetros, que continha um prêmio de valor incalculável: Jerusalém. Hoje, essa guerra santa é contada como uma lenda. Mas há quem tenha visto as batalhas com os próprios olhos. Grandes historiadores de 2 mundos diferentes, cristão e muçulmano, relataram feitos heróicos, disputas ferozes e grandes guerreiros, homens que sacrificaram a vida em nome de seus deuses. Este é o conflito entre 2 povos de fé inabalável. O choque entre a meia-lua e a cruz. Estas são as Cruzadas. As Cruzadas, a meia-lua e a cruz. E aí, turminha, estão entendendo o que foram as cruzadas? Então, a primeira coisa importante é a gente entender que Jerusalém era e é até hoje uma cidade super importante para eles. Para essas 3 religiões monoteístas. Lembrando que monoteísta, quem crê em um Deus, né? Então, judeus, cristãos e muçulmanos. Entender também, voltar lá na matéria, entender a jihad, que foi a expansão, né, a dominação do islamismo a outros territórios, inclusive chegando a dominar aí Jerusalém, tá? E aí é que entra a motivação, né, pelo menos a principal e a inicial dos cristãos querer dominar o território de Jerusalém, reconquistar, retomar o que eles chamavam de Terra Santa, tá? Vimos aí também a questão de que até hoje Jerusalém é uma cidade ainda muito disputada nesses territórios. Bem, mas uma vez que a gente viu hoje com olhos no passado, a gente tem que voltar um pouquinho lá mesmo para entender um pouco melhor de que forma que aconteceu as cruzadas. Mas antes da gente entender mais especificamente, a gente tem que entender por quê, né? Se eu encerrasse agora aqui com vocês, daria a impressão de que o único fator das cruzadas foram questões religiosas, mas não é bem isso não, né? Houveram outros interesses por detrás disso, e é isso que a gente vai ver agora. Por que houve esse movimento cruzadista? Tá? Vamos dar uma olhadinha lá para ver o que aconteceu? Então vamos ler os fatores que levaram às cruzadas. Pois bem, pessoal, voltando aqui, motivações para as cruzadas, né? Percebam que, apesar de eu ter já dito para vocês que o fator primordial foi a questão religiosa, né, para nós é a principal justificativa, mas houveram outras questões também, como sociais e econômicas. Vamos entender um pouquinho isso? Bem, nós estamos falando na virada do milênio, nós já estamos aí já no século XI, século XII. Então, muitas mudanças vão acontecer. Por exemplo, lembra dos bárbaros que estavam atacando, né, os germânicos? Boa parte daquelas revoltas ela se assentou, ela já não estava acontecendo mais. Então isso vai fazer com que aquela dinâmica da Europa modifique aos poucos. Não estou dizendo que teve o fim total, mas uma diminuição bem considerável aí. Outro fator importante que a gente tem que lembrar, que nós já vimos anteriormente, está ligado ao desenvolvimento de técnicas agrícolas. Essas técnicas agrícolas vão melhorar a produção, fazendo com que cada vez mais você tenha
uma alimentação melhor, uma condição de vida melhor e até mesmo menos pessoas necessitando no trabalho. Se eu tenho um arado que faz um trabalho que antes eu precisava de 10 pessoas e hoje eu preciso de uma, você tem um número excedente aí. Então, melhorias técnicas também vão ser bastante interessantes para a gente entender aí a motivação dessas cruzadas. Outro detalhe importante está ligado ao próprio crescimento populacional. Dá uma olhadinha aqui o quanto que a população cresceu nesse período. Nós estamos aqui, gente, olha. Ou seja, esse aumento populacional não significa somente mais pessoas vivendo, mas significa mais pessoas excedentes, ou seja, sobrando, que às vezes não tem muito o que fazer. Porque antes eu tinha trabalho suficiente para 26 mil pessoas e agora eu tenho 35. Será que a produção também vai necessitar de tanta gente, tendo em vista que está melhorando minhas técnicas? Isso vai influenciar. E parece que vem meio a calhar como nós estamos vivendo atualmente, um grande número de criminalidade, muito ligado a isso, né? Você tem um número de desocupados, consequentemente você tem uma criminalidade muito grande. Quando a gente para e pensa todos esses aspectos, a gente tem que somar com um outro que é busca por melhores terras, por mais terras para plantio, porque nessas terras já não dá mais todo mundo. O que tem aqui já é suficiente para os que estão aqui. Então nós temos tanto uma população que busca novas terras para produzir, como também os próprios nobres, porque havia uma lei onde que somente os filhos mais velhos, o homem, o primogênito, que recebia as heranças. Os outros iriam assumir outras profissões. E aí não vai ter terra para todo mundo. Então o que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? Procurar melhores terras. Para eu procurar melhores terras, eu tenho que ir buscar essas terras em algum lugar. Já está vendo por que os caras foram para o Oriente também? Não está ligado só a uma questão religiosa. Tem toda uma questão social aqui. Tem uma questão econômica. Né? E, além disso, a gente tem que entender também que as cruzadas vai fortalecer o comércio, que aos pouquinhos vão retomar. Se a gente se lembrar aqui nessa época, a população ficava fechada no feudo, não tinha contato com outros locais e o comércio era escambo. Agora que aos poucos está diminuindo as invasões, já tem um aperfeiçoamento, eu posso voltar ao comércio. E o comércio vai começar a gerar uma riqueza, diferente do que era na Idade Média, porque ser rico na Idade Média era ter terras. Agora, o comércio, aos poucos, começa a se retomar. E boa parte da produção que eles queriam estava onde? Lá no Oriente. Né? As especiarias e os produtos do Oriente. Então, sair da Europa e ir para lá também é algo lucrativo. Tá? É óbvio que eu não posso deixar de lado os motivos religiosos, como eu já falei para vocês. Né? E aí fica até mais fácil de entender. Então, como eu já disse, libertação dos lugares sagrados, as indulgências. Opa, conceito novo aí, anota aí, porque essa palavra aqui é importante. Com o objetivo de a população ir para o Oriente lutar, o Papa passou a conceder o perdão dos pecados. Se você for para lá, você terá todos os seus pecados perdoados. Isso são as indulgências. É você ter o seu pecado perdoado. Tendo em vista que a Idade Média era uma época de muita religiosidade, isso era fundamental, né? Eles viviam com medo, tinham toda uma visão de que tudo era uma coisa divina, a doença era causada por questões divinas, então ter o perdão, mesmo que você morra, se você morre no meio do caminho, pelo menos você tem o seu perdão recebido. Temos também a questão do aumento dos domínios cristãos, né? Há também essa função de ampliar o cristianismo, quem sabe até através de uma conversão forçada dos muçulmanos, e tanto é que os muçulmanos eram chamados de infiéis. Daí a intenção de ampliar cada vez mais.
E aí é que surge um grupo que vai apoiar essa população que vai até Jerusalém. Lembrando que foram reis, foram nobres, mas foi muita gente pobre, muita gente simples para tentar reconquistar o território de Jerusalém. Perante isso, surge um novo grupo, atenção para eles, chamado de Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros do Templo, eles nada mais eram do que grupos religiosos armados, né, cavaleiros mesmo, com a intenção de proteger os cruzados que iam até a Terra Santa. E estando lá, dominar lá o território, impondo aí o cristianismo. Só que esses cavaleiros templários, eles vão enriquecer muito, eles vão ganhar um poder muito grande. Vai chegar uma hora que eles vão ganhar tanto poder, que eles vão ser mais importantes do que senhores feudais e reis. É aí, inclusive, que começam a ser perseguidos pelos próprios cristãos. Olha só, no momento em que o cristianismo encerra as lutas contra os muçulmanos, começa um movimento, uma luta contra os próprios cristãos. Por quê? Porque esses cavaleiros templários conseguiram arrecadar muita riqueza, muito dinheiro. Então, reis como Felipe II, Felipe o Belo da França e o Papa da época vão fazer todo um acordo para que esse grupo seja extinto e eles possam pegar suas riquezas. Há algumas dúvidas do que realmente aconteceu com a riqueza deles, né? Nem tudo ficou para o rei. Há alguns historiadores que consideram que boa parte dessa riqueza, por exemplo, foi para Portugal, que depois vai poder financiar as grandes navegações. Há um outro grupo que diz que foi para a Escócia. Ou seja, não há uma certeza dessa riqueza. Mas foi um grupo muito importante no período das Cruzadas. Para a gente entender um pouquinho aí os Cavaleiros Templários, acompanha comigo aqui. As Cruzadas foram movimentos militares cristãos que tinham como objetivo ocupar a Terra Santa e mantê-la sob o domínio cristão. O termo nem era conhecido na época, e foi assim nomeada pelo fato de ter participantes que se consideravam soldados de Cristo e se distinguiam pela cruz em suas roupas. Com certeza vocês estudaram as Cruzadas na escola. E você se lembra dos Cavaleiros Templários? Bom, amigos, hoje então a Fatos Desconhecidos vai contar pra vocês um pouco da história desses cavaleiros que tinham muito a ver com as Cruzadas. Então confira agora o nosso vídeo sobre quem foram os Cavaleiros Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi criada entre o ano de 1118 e 1119, na cidade de Jerusalém, que na verdade se chamava a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A ordem era composta por 9 cavaleiros franceses, entre eles o seu criador, que se chamava Hugo de Payens. Os cavaleiros logo ficaram consagrados, tornando-se poderosos nas esferas políticas e econômicas. Ao longo dos anos, a ordem conseguiu inúmeros territórios europeus que foram doados por cristãos, que dessa forma os deixava com um grande domínio na Europa. Vocês devem estar se perguntando então qual era a função dos Cavaleiros Templários. Na verdade, a origem dos cavaleiros tinha como objetivo proteger os peregrinos que partiram para Jerusalém. Tudo isso durante as Cruzadas. Com o tempo, os Cavaleiros Templários estavam cada vez maiores, pois já não eram apenas 9 cavaleiros. Cerca de 2 séculos depois da sua fundação, o grupo já era considerado uma grande potência militar, com um exército poderoso com cerca de 15 mil homens e uma grande estabilidade financeira, pois os cavaleiros estavam entre os grandes proprietários de terras, donos de numerosos feudos e de uma rede própria de mosteiros. Com um grande poder financeiro, a ordem mantinha negócios com todos os senhores da Europa medieval, além de constantemente emprestar dinheiro para a igreja e gerir alguns de seus bens. Os Cavaleiros Templários eram tão importantes que algumas figuras ilustres faziam negócios constantemente, como o rei João I da Inglaterra e Felipe o Belo, soberano na França. Existem algumas lendas sobre esses cavaleiros. Uma delas diz que eles teriam achado sob as bases da sede um grande tesouro, documentos e outros objetos preciosos que lhe concederam poder. Outras lendas narram o suposto encontro do Santo Graal, o cálice sagrado dos cristãos. As duas lendas acreditam que a ordem teria transportado seus achados para a Europa e obtido do Papa Inocêncio II poderes incríveis em troca do tesouro. Se essas lendas são
são verdadeiras nós não sabemos. Mas a questão é que de algum jeito esses cavaleiros conseguiram crescer com uma velocidade impressionante, tanto numericamente quanto em domínio político. Agora então vamos falar do grande vilão da história, Felipe IV, o Belo. A mesma figura ilustre que fazia negócios com a Ordem. O soberano da França foi o principal artífice da destruição dos Templários. Em sua ofensiva contra a Ordem tinha como principais objetivos a ampliação dos domínios do reino francês e o enriquecimento do seu tesouro. Em complô com o Papa Clemente V, os dois se uniram e teceram um plano cruel contra os Templários. O Papa forjou acusações inspiradas em uma visão divina, na qual acusava os cavaleiros de heresia, difamação do nome de Deus, mas também de coisas sagradas como adoração de outros deuses, perversões sexuais e a prática de magia negra. Num belo dia, ou não tão belo assim, exatamente no dia 13 de outubro de 1307, as sedes dos Cavaleiros Templários foram invadidas. Os soldados foram presos, torturados e alguns queimados em fogueiras. O último integrante da ordem, Jacques de Molay, ao ser executado em meio a chamas, teria lançado maldições a todos aqueles que o perseguiram, principalmente ao rei, ao papa e a um cavaleiro chamado Guilherme de Nogaret, o executor das ordens reais. Pelo menos o nome dele é bem bonito. As histórias contam que o rei tentou se apoderar dos tesouros da ordem, mas que sem explicação alguma esse tesouro desapareceu. Alguns afirmam que o tesouro foi para o território português, outros acreditam que o tesouro está escondido na Inglaterra, e ainda existe a hipótese de que a fortuna foi parar na Escócia. Alguns pesquisadores associam uma relação entre a maçonaria e os templários, e é aí que poderia surgir a relação do nome de Jacques de Molay com a maçonaria. Pois bem, gente, então vocês viram, Cavaleiros Templários são um grupo bem importante, bem considerável nessa época, né? Bem, mas quantas cruzadas nós tivemos, né? Quantos movimentos saindo da Europa para Jerusalém? Vocês podem ver aqui, foram um total de 8 cruzadas. Olha aqui, imagens que representam os cruzados. As cruzadas se alternaram entre aquelas que deram certo e que não deram certo. A maioria acabou se perdendo no meio do caminho ou sendo derrotados aqui em Jerusalém. Mas eu gostaria de dar destaque para um movimento cruzadista, que foi a Quarta Cruzada. Por que a Quarta Cruzada é importante para a gente? Porque ela foi um movimento onde se inverteu o valor. Também se tentou fazer esse movimento contra os muçulmanos, mas se vocês observarem aqui, percebam que no meio do caminho eles desistiram e foram para um outro lugar, Constantinopla. Pois bem, o que acontece aqui? Com o objetivo de dominar aqui o Império Romano do Oriente, vocês se recordam que aqui não é católico, qual é a religião aqui? Isso, ortodoxa. Os grupos aqui acabaram indo e saquearam Constantinopla. Então a Quarta Cruzada é um ótimo exemplo daquilo que não era uma intenção apenas religiosa. Tanto é que ela se desvirtuou aí. A gente pode ver um pouquinho pelo videozinho que a gente vai ver agora sobre essa Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada é uma das mais importantes cruzadas da Idade Média. Incentivada pelo Papa Inocêncio III, a Quarta Cruzada foi responsável pela tomada da cidade de Constantinopla, antiga capital do Império Romano do Oriente. De início, a Quarta Cruzada seria justificada pelo fracasso obtido em recuperar o domínio cristão sobre a cidade de Jerusalém. Dessa maneira, o forte apelo religioso da pregação do Papa Inocêncio III conseguiu agregar um amplo número de cruzados. Os Cavaleiros Cruzados eram liderados por Balduíno IX, Conde de Flandres, e por Bonifácio II, Marquês de Montferrat. O objetivo inicial da cruzada era tentar retomar a cidade de Jerusalém. Entretanto, os comerciantes venezianos que estavam financiando esta cruzada pretendiam desviar a rota da expedição. A pressão sobre os comandantes dos navios fez com que o objetivo da cruzada fosse a cidade de Constantinopla.
Com esse desvio, os venezianos pretendiam atacar o principal porto comercial do mar Mediterrâneo. O primeiro local tomado pelos cruzados foi o porto de Zara, um território da atual Croácia e que era dominado pelos húngaros. Este local era um ponto estratégico na liberação da navegação no mar Adriático. Depois, cerca de 150 navios e galeras se deslocaram para a capital do Império Bizantino, tomando a cidade de assalto por 2 vezes, em julho de 1203 e abril de 1204. Após longas e sangrentas batalhas, os cruzados tomaram a cidade e formaram um parlamento de 12 votantes, que elegeram Balduíno, conde de Flandres, como novo monarca de Constantinopla, sendo coroado em maio de 1204 na Catedral de Santa Sofia. Estão vendo, galera? Então, as cruzadas, elas devem ser vistas no sentido mais amplo, né? Não apenas no sentido religioso. Bem, a gente já está chegando no final já, porque não é o objetivo aqui ficar explicando uma por uma das cruzadas. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá na internet, vocês conseguem ver isso, de que forma que as cruzadas se desenvolveram uma por uma. Como eu falei, a quarta cruzada ela é importante por esse caráter diferenciado que vai ter, né, de dominação dos cristãos a Constantinopla. Fator esse que vai enfraquecer Constantinopla também mais para frente, a ponto de ser derrubada daqui a alguns anos por os muçulmanos também. E uma curiosidade interessante que os historiadores consideram é que teve uma cruzada conhecida como Cruzada das Crianças. Há algumas dúvidas entre os historiadores até que ponto que essa cruzada existiu ou não, né? O Papa na época dizia que perante essas visões distorcidas das cruzadas, indo fazer comércio, guerrear, ao invés de reconquistar a Terra Santa, só um grupo poderia salvar, que seriam os mansos e humildes de corações, né? Ou seja, as crianças. E aí reuniram um tanto de crianças para ir para lá. Como eu falei para vocês, há uma certa dúvida, né? As tradições dos documentos, né, colocavam que os pueri estavam indo para lá, que na verdade pode ser traduzido como jovens também, né? Alguns relatos dizem que as crianças foram e aqueles que não foram mortos acabaram sendo escravizados no período. Meio que uma coisa que não faz muito sentido, né? Você sair da Europa e ir até Jerusalém formado apenas por crianças. Mas independente disso, mostra esse caráter religioso muito forte que tinha e as lendas que vão surgir em todo sentido. Bem, mas o que é importante para a gente fechar essa aula aqui? O que é importante a gente saber aqui das cruzadas, além do o que foi, né? Lembrando que não é somente uma questão religiosa, é uma questão também econômica, social, política aí dos reis tentando ganhar poder e tudo mais. É a gente entender as consequências dela. E aí é que vai dar o gancho para o que a gente vai ver mais para frente. Todas as vezes que nós formos tocar em outros assuntos no decorrer das nossas aulas, a gente vai ter que voltar sempre às cruzadas. Então o conceito cruzada, dominação e guerras pela Terra Santa, por Jerusalém, tem que ficar muito claro na sua cabeça. E também as consequências dela. E é isso que a gente vai olhar aqui agora para a gente finalizar essa nossa aula. Tá bom? Vamos ver as consequências das cruzadas. Pois bem, gente, fechando então o tema, vocês viram que o tema ele não é muito grande, ele é até simples de ser entendido. Como eu falei, o importante é entender o que foi e as consequências, que é o que a gente vai ver agora. Bem, quando a gente fala de consequência nas cruzadas, a gente tem que pensar basicamente da religião, não dá para também mudar de foco. Primeiro que eles não conseguiram dominar lá. Houveram algumas batalhas, inclusive com Saladino, depois junto ao rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, onde que ficou estabelecido que Jerusalém iria continuar nas mãos dos muçulmanos, porém os cristãos teriam livre acesso aos seus locais sagrados. Seria respeitado esses ambientes, tanto é que estão lá até hoje, e que eles não seriam mais proibidos de ir ao local. Isso a gente pode perceber até hoje. Quem vai a Jerusalém
anda pelas ruas de Jerusalém e encontram judeus, muçulmanos e cristãos andando, cada um indo para sua região, vivendo até de certa forma pacífica, apesar de alguns momentos mais conflitantes lá. Então, religiosamente, não conquistaram, porém, tiveram livre acesso aos locais sagrados. Então, gente, aqui é que está o nosso pulo do gato. Esse item é o mais importante. Porque com as cruzadas, aquilo que até então estava restrito a feudos, vocês se lembram que eles ficavam fechadinhos nos castelos, nos seus manso comum, manso servil, manso senhorial, né, seus territórios, eles passam a sair desses locais e percebem que dá para voltar a ter o comércio que tinha antes. Os perigos já não eram tanto quanto antes. Não que não seja perigoso, não fosse perigoso, mas já não era como antes. Então, o mar Mediterrâneo ele passa a ser aberto. E com isso, o comércio começa a ganhar impulso. O comércio passa a unir os territórios. Bem, se eu tenho comércio, eu tenho que ter local para comercializar. Consequência disso, nós temos aí as cidades que aos poucos começarão a crescer. Então, as próprias antigas rotas comerciais que já existiam, podem ver aqui, que ficaram desativados por questões das mudanças da Idade Média, uma descentralização do poder, né? Cada um cuidava do seu feudo, ela passa a modificar. E as rotas comerciais se reabrem. Percebam nesse mapa aqui que eu não estou falando só de uma rota comercial com Constantinopla ou com Jerusalém aqui. Eu estou falando de uma rota comercial por todo o entorno da Europa. E isso vai dar uma mudança radical no modo de vida na Europa. Porque vai se quebrar aos poucos aquela mentalidade medieval. Tá? Um dos fatores importantes para isso vai ser o próprio prejuízo que muitos senhores feudais vão ter. Por quê? Porque muitos deles investiram nas cruzadas. O pensamento religioso levava a isso. Então, se muitos seus senhores feudais investiram e não tiveram retorno, não tiveram lucro, prejuízo, e muitos começam a cair. E além disso, muitos dos seus servos foram e não voltaram. A gente sabe que o índice de mortalidade era muito grande naquela época, para quem ia. E mesmo aqueles que iam e quando voltavam, começavam a questionar. Eu vou continuar sendo dominado e subordinado a um senhor feudal? Sendo que eu posso me desenvolver nas cidades que começam a crescer e começam a se desenvolver? Então o senhor feudal começa a perceber que não foi uma boa ideia esse tal de cruzadas. E o intercâmbio, né? A própria visão de Europa começa a se abrir para o que o Oriente tinha a oferecer, seja culturalmente, seja de tecnologias, seja de produtos e vice-versa. A gente vai perceber alguns casos onde que muitos produtos que chegam na Europa e que hoje são tidos como europeus vieram, na verdade, do Oriente. Um exemplo bem claro, o macarrão, o sorvete. São produtos que às vezes a gente fala, italiano, o macarrão é italiano. Não, na verdade, ela é do Oriente, ela é da China. E que com esse intercâmbio, essa ida até o Oriente, eles trazem para cá. Tá bom? Pessoal, vamos fazer um resumo fechando a matéria, encerrando o conteúdo aqui, para ver se vocês entenderam bem aí. Espero que tenha ficado claro para vocês. Em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos a retomar Jerusalém, ocupada pelos turcos em 1076. Ele assegurava o perdão dos pecados daqueles que morressem lutando contra os pagãos. Além da motivação religiosa, as cruzadas tinham outros interesses, como expandir a influência da nobreza, aumentar o poder da igreja e intensificar o comércio com o Oriente. Entre 1096 e 1268, foram realizadas 8 cruzadas, nas quais os exércitos cristãos lutaram contra os muçulmanos e aqueles que eram considerados pagãos e hereges.
Nas batalhas, os cruzados usavam roupas com uma cruz bordada, indicando que combatiam em nome da igreja. Além disso, portavam escudos de forma ogival e pesadas espadas de ferro. Já os guerreiros muçulmanos ou sarracenos usavam escudos redondos e espadas curvas, chamadas de cimitarras. Ao lado dos muçulmanos estavam os turcos seljúcidas, que controlavam o Oriente Médio e, diferentemente dos outros muçulmanos, eram radicalmente contra a fé cristã. Em 1189, os exércitos liderados por Saladino, sultão do Egito e da Síria, reconquistaram Jerusalém. Em resposta, príncipes europeus organizaram a Terceira Cruzada, sob o comando de Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. O rei inglês venceu diversas batalhas, mas não foi capaz de retomar Jerusalém. Em 1192, Ricardo Coração de Leão assinou a paz com Saladino. As cruzadas não significaram a reconquista da Terra Santa, já que Jerusalém foi definitivamente ocupada pelos muçulmanos em 1291. No entanto, elas contribuíram de maneira importante para acelerar as mudanças que ocorriam na Europa, especialmente o ressurgimento do comércio de longa distância. Tá aí então, galera. Aí com isso a gente encerra esse assunto sobre as cruzadas. Espero que vocês tenham entendido, principalmente essa parte final, que as cruzadas, apesar de não ter conquistado o território como eles queriam, mas vai dar um impulso muito grande ao comércio. Comércio esse que depois vai ter influência, inclusive aí em períodos próximos, que a gente vai dar o nome de renascimentos. Renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento artístico, renascimento científico e assim por diante. Se não entendermos a cruzada, a gente fica difícil de compreender essa ponte que liga a Idade Média com o seu final, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido bem esse movimento. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.